Só para a gente encerrar aqui a pergunta da Márcia Maria, se o senador pode fazer alguma coisa para ajudar os divulgadores da Telex Free, não contra a empresa, mas no sentido de ajudar para que ela volte à normalidade e possamos voltar a trabalhar como antes. É a pergunta da Márcia Maria, senador. Olha, Alan, ontem eu recebi lá na minha casa alguns dirigentes aí da Telex Free, né? Eu sinceramente, eu não tinha dimensão desta situação. São milhares de famílias que estão envolvidas nisso. Eu disse lá pro rapaz, lá pro Schalke, eu acho Schalke, né? Um rapaz, um bom rapaz, por sinal, muito educado. Eu disse para ele que eu confio na justiça do meu estado. Ora, se não tem ninguém reclamando, se não tem ninguém prejudicado, por que acabar? A verdade tarda, mas não falha. E a verdade veio à tona. Aquelas pessoas que posavam de bom moço, de honestos, que de honesto não tem nada. Como dizia o Manel Machado, Ernestos. Manel Machado é uma figura lá do meu estado. Foi deputado estadual, não tinha nada de honesto. E o pior é que no meu estado ninguém pode falar nada. Quantos perderam suas vidas? Porque a pessoa não perde a vida, não é só quando recebe um tiro, não. Não é só quando é cerrado, não. Não. Quantos pequenos empresários que em 2012 chegaram na minha casa, um grupo de pequenos empresários, desesperado, porque não tinham oportunidade no governo, tiveram que vender suas coisas, tiveram que ir embora do estado, porque se formou um grupo, um tal de G7, que não sobrava nada para ninguém. Não sobrava nada para ninguém. E os pequenos tiveram que desaparecer. Os que não desapareceram tiveram que se submeter a situações humilhantes, porque pegava a obra, os bacanas pegavam a obra e eles tinham que pegar aqui embaixo, só comiam o que caía, as migalhas. Quantos eu recebi na minha casa, reclamando? Polícia Federal prendeu 15 suspeitos de fraudar licitações destinadas a obras de pavimentação em 5 cidades do Acre. E entre os detidos estão o secretário estadual de Infraestrutura, empresários e gestores públicos. E a gente vai agora falar com a Renata Lopretti, porque o sobrinho do governador, Tião Viana do PT, também está entre os presos. Exato, Mariana. De acordo com a Polícia Federal, o Tiago Paiva, que ocupa um cargo de diretor na Secretaria Estadual de Saúde, é suspeito de desviar verbas do SUS. Os passos dessa operação da PF a gente vê agora na reportagem do Jornal Nacional. Foi uma das maiores operações da Polícia Federal no Acre. 150 delegados e agentes cumpriram 35 mandados de busca e apreensão e prenderam 15 suspeitos de envolvimento no esquema. Entre eles, servidores públicos, empresários da construção civil, além do presidente e do ex-presidente da Federação das Indústrias do Acre. Tiago Paiva, que trabalha na Secretaria Estadual de Saúde e é sobrinho do governador do Acre, Tião Viana, do PT, também foi preso. Ele é suspeito de envolvimento em outro esquema de fraude contra o Sistema Único de Saúde, descoberto por acaso durante a investigação. Na porta de casa, ao ser levado pela polícia, o secretário de Infraestrutura e Obras do Acre, Volvenar Camargo, disse que não sabia o motivo da prisão dele. Segundo a Polícia Federal, 7 construtoras agiam de forma combinada para fraudar licitações. E o dinheiro, que deveria ser usado para asfaltar ruas e estradas aqui no Acre, era desviado e nunca chegava ao destino. Somente em 6 contratos, a polícia estima que podem ter sido desviados R$4 milhões. Ao longo de mais de um ano de investigação, a Polícia Federal encontrou várias ruas de terra, como essa, que já deveriam estar asfaltadas em 5 municípios do Acre. Em Tarauacá, a 400 quilômetros de Rio Branco, o projeto era asfaltar 7 quilômetros das ruas da cidade. 90% dos recursos foram pagos
e só 25% das obras foram feitas. Nós mostramos para o governador as fotos das ruas sem asfalto. Ele disse que confia nos servidores presos e que, por enquanto, não vai demitir ninguém. Enquanto eu não tiver indícios, eu não posso condenar sem provas e não posso punir sem elementos comprobatórios. Então eu tenho que ter a paciência para aguardar a justa e necessária apuração da Polícia Federal, que eu confio, para tomar medidas administrativas. Segundo o superintendente da Polícia Federal no Acre, os presos devem ser processados por crimes como formação de quadrilha, fraude em licitação e corrupção ativa e passiva. Ele disse que o grupo dominava o mercado de obras do Acre e que os servidores que os ajudavam recebiam vantagens financeiras. A hegemonia do grupo aqui foi absoluta e total. Praticamente todas os certames aqui licitatórios do Estado foram vencidos por representantes do grupo. E em contrapartida, os servidores públicos, as pessoas detentoras aí de funções públicas aqui no Estado, que estavam associados ao grupo investigado, recebiam vantagens de caráter financeiro. O advogado que representa Tiago Paiva, o sobrinho do governador Tião Viana, disse que ainda está analisando o caso e que, por enquanto, não vai se pronunciar. Convém prestar atenção especial a esta operação da PF por pelo menos 2 motivos. O primeiro é que esse desvio de 4 milhões de reais foi constatado em apenas 6 contratos. As empresas envolvidas são responsáveis por boa parte das obras feitas ou não feitas, como a gente viu aí em alguns casos, no Acre. Ou seja, se a investigação prosperar, tem uma chance mais do que razoável de se chegar a mais desvios de maior monta. Outro motivo, talvez mais importante, a PF não prendeu empresários e agentes públicos quaisquer sem relação uns com os outros. Eles fazem parte do grupo político que comanda o Acre desde 1999, quando se iniciou o primeiro governo do Jorge Viana, irmão do atual governador. Não é só o sobrinho que embaraça o governador Tião Viana e o Jorge Viana, atual senador. Esse secretário de obras que foi preso, ele é personagem de destaque desde a gestão do Jorge Viana, quando ele foi prefeito. Um outro dos presos, o empresário Sérgio Nakamura, foi secretário do Jorge Viana na prefeitura de Rio Branco e no governo, e é dono de uma construtora com presença dominante nas obras do Estado. Quando a Procuradoria-Geral Eleitoral pediu no ano passado a cassação do governador Tião Viana por abuso de poder econômico, citou vários dos personagens que foram presos hoje. Ou seja, são muitos fios interligados. Mariana. Meus amigos, eu tenho dito que hoje teve um ato lá no meu estado, um ato heróico. Eu vi alguns jornais, que lá no Acre não tem jornal. 90% dos jornais estão a serviço do governo. Eu não posso falar em rádio, é por isso que às vezes que posso, eu uso a TV Senado. E aqui eu não poderia deixar de citar alguns que com muita dificuldade, mas se não fosse eles, a situação estava muito pior. Agora não, agora é público. Hoje tinha 100 pessoas, e aqui está o jornal do PT, dizendo que a manifestação foi fraca. Foi fraca mesmo. Tinha 100 pessoas. Antigamente, quem é que ousava, pelo menos, falar que aquele pessoal era ladrão? Que aquele pessoal estava nesse mar de lama que foi divulgado pelo Jornal Nacional, que foi divulgado pela Veja, que vai ser divulgado por todas as revistas, porque agora o povo do Acre perdeu o medo. Isso é muito legal. Isso é bom, gente. O povo voltou a sorrir. Hoje tinha 100 pessoas lá em frente do palácio, lavando a calçada do palácio, com água sanitária, com um detergente. E aqui eu quero fazer um pedido. Fazer um pedido à presidente Dilma. Ela não pode deixar de ajudar o Acre. O Acre não vive sem o apoio do governo federal. O Acre não vive sem as emendas individuais, não vive sem as emendas de bancada, não vive, senadora Cátia. É impossível, nós não temos indústrias. O Acre não é esse paraíso que dizem não, gente. O Acre é um estado pobre, mas um povo ordeiro. Pelo amor de Deus, não pense que lá no Acre só tem ladrão, não.
Lá tem um povo honesto, um povo trabalhador, um povo que lutou para ser acriano. Não tem só ladrão, não. Hoje nosso povo está envergonhado. Está envergonhado porque a notícia foi muito forte. E aqui eu queria pedir desculpa ao Brasil, porque esse negócio estava entalado na minha garganta. Quando esse negócio chegou lá em Porto Velho, eu estava no mercado domingo, senador Perrella, e um vendedor de peixe me disse: Petecão, aonde é que eu arrumo um homem de preto daquele? O homem de preto que ele se referia era o pessoal da Polícia Federal, que eu queria passar o dia todinho andando com esse homem nas costas hoje. Se eu tivesse falado isso antes, gente, eu seria linchado no meu estado. Porque as televisões são todas na mão do governo. A maioria dos jornais, com exceção de alguns blogueiros, de alguns eu chamo até de malucos que insistem em não se curvar, como o Altino Machado, tem sido um guerreiro, o Luiz Calixto, através do seu blog, o AC 24 Horas, também, que é um site muito acessado, e outros pequenos que estão lá, esses é que tem feito o enfrentamento. Então, meus irmãos, eu sei que o Acre está um barril de pólvora. Com certeza vou pagar muito caro por conta desse discurso. Não tenho dúvida disso. Mas hoje eu digo a vocês que estou falando aqui com a alma lavada. Porque tudo que eu falava antes disso acontecer era a armação do Petecão, é o Petecão que é contra o desenvolvimento do Estado, é o Petecão que é contra o Estado do Acre, é o senador que se elegeu e atrasou o Estado. Então, meus irmãos, vocês desculpem esse desabafo, porque nós estamos diante de um maior escândalo que já houve no meu Estado. O pior, senador Romero Jucá, é que o Estado está todo endividado. Nós devemos mais de 2 bilhões de reais. Porque esse tal dessa Rua do Povo, ele veio agora nas eleições, que era para eleger o atual prefeito. E se vocês verem, está aqui. As empresas que os donos estão todos na cadeia, foram todas empresas que contribuíram na campanha do governador, que contribuíram na campanha do prefeito. Então aqui não sou eu que estou dizendo, não. É o TRE que está dizendo. Então, meus amigos, eu agradeço, peço desculpas se me exaltei, é porque vocês não imaginam esses dias que eu passei angustiado, esperando essa oportunidade. Eu sabia, Deus é generoso, eu sabia que Ele não ia faltar. Agora, eu não sabia que Ele ia vir com tanta velocidade. Mais uma vez, obrigado, meu Deus. E obrigado, presidente, pelo espaço.